A adolescência é uma fase difícil, né? Um desafio para os pais e também para os próprios jovens. A nova série especial do Jornal da Record essa semana vai falar sobre esse período tão importante da vida. E entre tantos problemas, hoje temos a violência. No Brasil, 29 jovens morrem por dia vítimas de algum tipo de crime. Marisa vive no mesmo prédio até hoje e passa todos os dias pelo portão onde o filho Vitor tombou. Ela estava no apartamento com o marido e o filho mais velho quando ouviram o barulho que veio da portaria. Eu ouvi como se fosse um barulho de bombinha, né? Um estampido. Aí eu falei, bombinha, meu marido falou, é tiro. Aí quando falou, é tiro, já tocou o interfone falando que ele tinha sido alvejado aqui. Vitor morreu quando chegava em casa às 9 horas da noite. Tinha 19 anos, fazia faculdade e já trabalhava. A câmera do prédio gravou o momento em que o assaltante abordou o rapaz, de olho na mochila e no celular. Vitor entregou tudo, mesmo assim foi baleado na cabeça. O bandido abordou ele pelas costas, aí ele não entendeu direito, acho que o que o rapaz queria. Aí quando ele entendeu, ele entregou o celular sem reagir, sem nada. Aí o rapaz apontou a arma para a cabeça dele e atirou. Eu falo que meu filho foi executado. Na porta de casa? Na porta de casa, executado. O autor do disparo era menor de idade, estava a poucos dias de completar 18 anos. Por isso passou menos de 2 anos na Fundação Casa, cumprindo medida socioeducativa. E depois foi liberado. Marisa hoje defende leis mais rigorosas para adolescentes que tenham praticado crimes considerados hediondos. Crimes menores, proteção do ECA. Crimes hediondos, legislação comum, Código Penal, Processo Penal. Então se tiver 16, 17, 18 anos, responde. A idade que for, responde como adulto. Porque esse rapaz que fez isso com meu filho, se ele soubesse que ele poderia pegar uma pena a partir de 20 anos, será que ele teria feito? O caso de Vitor serviu para que muita gente defendesse a redução da maioridade penal. No Brasil, ganha força a tese de que os menores de 18 anos praticam crimes no lugar dos maiores de idade, porque sabem que terão punições mais brandas. Mas quem estuda o assunto diz que esse discurso encobre uma parte da realidade. Mais do que autores dos crimes, os jovens com menos de 18 anos são as grandes vítimas da violência no país. Aqui mesmo, nesta rua onde nós estamos, em São Paulo, morreu o Douglas, estudante trabalhador. Aos 17 anos, foi confundido com um assaltante e levou um tiro de um policial militar. Caiu bem ali, nessa calçada. Pouco antes de morrer, perguntou ao PM, por que o senhor fez isso comigo? O pai e a mãe de Douglas desenharam no muro de casa a frase que ele deixou. Simboliza a revolta dos jovens que vivem na periferia das grandes cidades e são tratados como inimigos pela polícia, diz o pai do rapaz. O guarda apontou a arma, cintura no coração, e a arma pegou, mirou na criança. Já não era criança ainda, mirou no sentido barriga para cima, coração. Mas depois do caso do Dodô, eu comecei a observar as abordagens, o jeito que eles trabalham. É sempre dedo no gatilho, apontando arma para peito, cabeça. Como se uma criança ou um jovem fossem suspeitos por princípio. Como eles falam que a gente mora numa periferia, a gente mora num bairro pobre, o lugar. Porque Jardins, Paulista, eles não abordam dessa maneira. A mãe costureira guarda as lembranças do menino, que morreu quando completaria o 3º ano do ensino médio. Aqui ficou o material dele, do jeito que ele chegou, que ele pôs aqui a mochila. Eu só mexi nessa mochila acho que 2 vezes só. Eu não gosto de mexer, até a última matéria que ele estava... O que revolta os pais de Douglas é que o policial foi inocentado, nem chegou a ir a julgamento. A justiça entendeu que a arma disparou por acaso. Não é pelo fato dele ter só 17 anos, é uma vida, é um ser humano. Como que um policial vai abordar alguém apontando uma arma, ou pro peito ou pra cabeça?
Este advogado diz que o número de jovens e adolescentes assassinados no Brasil é espantoso. Pelo que nós temos analisado a partir dos dados das pesquisas, eles são muito mais vítimas de crimes do que são propriamente autores. Tanto que todos os dias no Brasil, 29 crianças e principalmente adolescentes são assassinados. De uma média anual de 60 mil mortes no Brasil, 20 mil são contra jovens de 14 a 25 anos. Eles são as principais vítimas e sempre com esse perfil: jovens, pobres, muitas vezes negros e moradores da periferia. Segundo o IBGE, entre 1980 e 2014, os jovens representavam 26% da população total do país, mas eram 58% das vítimas de homicídios registrados no período. Os números também indicam que a violência tem idade e cor. Homens negros são as grandes vítimas da escalada, que começa aos 13 anos e atinge o seu pico aos 20 anos. Esses jovens, eles estão diariamente vulneráveis à violência, vulneráveis à exclusão social, à desigualdade, mas também vulneráveis ao tráfico de drogas e à própria violência policial. Nós temos setores da população que eles não sabem em quem eles podem confiar, eles vivem completamente à mercê da violência. E isso porque o Brasil bate recordes de adolescentes submetidos a medidas socioeducativas. De 96 mil em 2015, o número dobrou para 192 mil no ano passado. O tráfico de drogas e o roubo foram as infrações que mais levaram adolescentes a cumprir medidas socioeducativas no ano passado. E ao contrário do que se imagina, a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade são as medidas mais adotadas pela Justiça. A internação vem apenas em terceiro lugar. Hoje, esse garoto de 17 anos trabalha num projeto parceiro da Fundação Casa, instituição que acolhe os jovens infratores em São Paulo. Ele foi apreendido 2 vezes por tráfico de drogas em Itapetininga, no interior do estado. A partir do momento que eu cheguei na audiência com o juiz e ele olhou para minha mãe e falou que eu estava internado. Então eu olhei para minha mãe chorando, eu simplesmente abracei ela, mas não deixei cair uma lágrima. Fiquei só pensando comigo mesmo. Daí depois eu entrei na viatura e voltei para São Paulo. Fui o caminho inteiro daqui até lá pensando o que eu queria para minha vida, se era isso mesmo que eu queria. Porque para esse caminho só existe 2 caminhos, na verdade. Ou é cadeia ou é cemitério. Durante a internação na Fundação Casa, o jovem conseguiu terminar o ensino médio e passou no vestibular. No começo deste ano, a medida socioeducativa foi extinta e ele conseguiu emprego. Hoje, além de trabalhar, o rapaz cursa agronegócio numa das faculdades de tecnologia do estado. O que eu realmente quero é me formar na faculdade, dominar bem o inglês, que é uma matéria difícil. Para um grau de comparação, um adolescente na Fundação Casa, ele custa R$ 7.100 por mês ao Estado, enquanto na escola pública o adolescente custa R$ 500 por mês. Então, nós acabamos investindo na punição o que não se investe na prevenção. Este garoto ainda cumpre medida socioeducativa em Lins, interior de São Paulo. 1 ano e 3 meses de privação de liberdade. No ano passado, prestou o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Com a nota, conseguiu certificado de conclusão e uma bolsa de 100% do ProUni. Eu percebi que sem estudo nós não conseguimos chegar em lugar nenhum, né? Aí quando eu percebi isso, comecei a correr atrás do conhecimento, estudar bastante, prestar mais atenção na aula, que eu não prestava. Os estudos, a que ele antes não dava valor, agora são o caminho para um outro futuro. Dentro da casa, acompanha o curso superior de agronegócio de uma faculdade que oferece a modalidade de ensino à distância. Chegaram até a dizer para mim que era difícil e tal, mas eu fui em busca, fui na luta, incentivo dos professores. Falava que é difícil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Se você lutar, se você estudar bastante, você consegue.
Estuda 5 horas depois de cumprir a agenda de atividades dentro da Fundação Casa. Estou batalhando, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Nesse lugar aqui nunca mais. Jovens com menos de 18 anos podem ser vítimas da violência, inclusive do Estado, como vimos no caso de Douglas. Ou autores de atos bárbaros, como no caso de Vitor, bem na porta de casa. São histórias que se repetem à exaustão. Punir os responsáveis ajuda, só que mais do que punição, o que o brasileiro que chega à idade adulta precisa é de oportunidades. Eu prefiro muito mais aqui. Por quê? Porque é um dinheiro suado, que eu posso deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, não vai ter perigo de polícia invadir a minha casa. E sem contar que dou orgulho para minha mãe.